Então bora seguir aí com a leitura comentada do livro Intervencionismo, obra do Ludwig von Mises, que eu já comecei a fazer aqui no canal, então link na descrição com a playlist, como é padrão, vai lá dar uma olhada. Hoje a parte analisada será o prefácio do autor, ou seja, só a parte em que o Mises está falando sobre o livro dele. Então roda a vinheta e bora para a leitura. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, este é o canal Libertário 013. Este é o canal para falar sobre economia, filosofia, política e ética, e eu também gosto de trazer leituras comentadas. Assunto de hoje, vamos falar sobre a leitura do livro Intervencionismo. Antes de qualquer coisa, como é padrão em leituras comentadas, na descrição você vai encontrar a playlist completa do livro em questão, que está sendo lido no caso. Se você quiser comprar o livro, quiser fazer o download também está lá na descrição, mas recomendo você acompanhar a leitura comentada desde o começo. Essa aqui está basicamente só nas partes iniciais, então se você quiser ver esse vídeo aqui e depois voltar e acompanhar a parte que o Murray Rothbard fala sobre esse livro, tá beleza, tá de boa. Eu só recomendo fortemente assim, se você estiver vendo a parte 5, que for tipo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, aí realmente volta lá pro começo, pega o livro e tal. Então, fortemente recomendável. Na descrição, link para download e compra. Download no site do Instituto Rothbard Brasil, que, embora esteja sendo cooptado por gradualistas, ainda é o instituto mais próximo de um purismo que a gente tem, né? Enfim, as coisas mudaram em relação à última parte. E também o link para download do livro lá e link para compra do livro na Amazon. Compre na Amazon o livro, você não ajuda o canal aqui financeiramente, mas eventualmente algum dia isso pode acontecer, porque a Amazon vê que estão comprando pelo link que está aqui na descrição, e aí um dia ela simplesmente vai pagar o canal aí, mas fazer uma parceria, então compre lá se você puder. Outra coisa importante também, todos os links dos patrocinadores do canal estão aqui na descrição, no caso a patrocinadora, que é a Loja da Liberdade, a melhor loja para você comprar suas camisas e canecas libertárias, 5% de desconto se você utilizar o cupom Liberdade5, aí esse desconto aí vem aqui pra gente, né? Então a gente faz um dinheirinho aí com isso. Somos um parceiro aí. Também você pode encontrar na descrição o link para a Ana, que é a minha parceira aqui do canal, que faz as thumbs. Então contrate ela, muito bom. Ela faz excelentes thumbs como essa que vocês estão vendo aí no canal. E todas as outras thumbs que vocês estão vendo no canal. A maioria delas, tem umas que não eram, mas enfim, outra história. E também você pode me ajudar financeiramente através de doação de Bitcoin, Bitcoin, Lightning ou Nano. Se você preferir por criptomoedas, ou manda um pixão aí de qualquer valor que você achar justo aí pelo trampo aí de fazer a leitura comentada. Mas vamos lá, vamos sem mais delongas aqui, vamos ler a parte do Mises aí, que é para isso que vocês vieram aqui. Palavras do Mises agora. Este ensaio tem por propósito analisar, do ponto de vista econômico, os problemas causados pela interferência do governo na atividade econômica. As consequências políticas e sociais decorrentes de uma política intervencionista só podem ser avaliadas e julgadas com base na compreensão de seus efeitos e implicações econômicas. Nota de rodapé aqui que o Mises coloca, tá? Neste ensaio, o termo intervencionismo é usado no sentido que ele tem sido atribuído por sucessivas gerações de economistas. Refere-se à política de intervenção do governo na atividade econômica no plano doméstico. Não deve ser confundido com a acepção política do termo intervencionismo usado para designar a política internacional que se contrapõe ao isolacionismo, como na atual controvérsia da posição que os Estados Unidos deveriam adotar em relação à Segunda Guerra Mundial. Lembrando, esse livro é escrito mais ou menos ali na época da Segunda Guerra, então os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, tá? Tem contexto histórico aí. Mas vamos lá. Desde que os governos europeus, nas últimas décadas do século XIX, começaram a adotar um tipo de política que, embora hoje frequentemente seja denominada progressista, representava apenas um retorno à política mercantilista adotada do século XVIII e princípios do século XVII, e princípios do século XVIII. Os economistas têm persistentemente procurado mostrar a inconsistência e a futilidade dessas medidas, assim como prever as suas consequências políticas e sociais. Nota 2 aqui. Ao longo deste livro, assim como em outras obras de sua autoria, Ludwig von Mises qualifica como economistas aqueles que entendem a economia como um ramo da praxeologia, a ciência da ação humana. Na visão misesiana, a maior parte dos economistas, embora formados por prestigiosas universidades, não poderia ser verdadeiramente qualificada como economistas. Mises lúcido. A maior parte dos economistas não são economistas. Esse esclarecimento, parece-me,
se faz necessário porque, no caso brasileiro, o leitor constatará que a grande maioria dos economistas formados em respeitáveis universidades nacionais, como a Pontífice Universidade Católica, eita palavra difícil, PUC, a Universidade de São Paulo, USP e tantas outras, frequentemente defende medidas intervencionistas. Esse paradoxo levou o economista Paulo Guedes a observar num debate público que, infelizmente, a grande maioria dos economistas brasileiros não sabe economia. E essa frase vale inclusive para o próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes também não sabe economia. Essas advertências foram sempre ignoradas pelos governos, pelos partidos políticos e pela opinião pública, que as ridicularizavam, qualificando-as como ortodoxas, ao mesmo tempo que exaltavam suas vitórias sobre a teoria econômica, sem perceber que eram apenas apenas vitórias de pirro. Então, o que acontece? O governo faz uma intervenção, aí dá certo por 5 minutos. Tipo assim, o governo tem um objetivo, ele quer fazer uma intervenção por 1 hora. Dá certo nos primeiros 5 minutos, a partir do 6º minuto começa a dar errado. O governo emite um decreto dizendo que você tem que ignorar os 55 minutos e só considerar os 5. Deu certo, ganhamos. Confia. É assim que o governo funciona. Só que aqui no Brasil ele funciona um pouquinho diferente, né? Porque ele decreta a vitória nos primeiros 5 minutos, os outros 55 começam a dar errado, aí ele decreta que questionar os outros 55 minutos é fake news, e aí o resto é basicamente, opa, fake news, o Xandão manda a quadrilha dele na sua casa e prende você por questionar os outros 55 minutos. Bem-vindo ao Brasil. A inevitável sequência de eventos que decorre de aplicação de medidas intervencionistas veio demonstrar o acerto das previsões dos economistas. É fantástico como quando os políticos tentam ignorar a realidade sempre ganha. Mas eles continuam tentando. Um dia eles aprendem? Não, tô sendo idiota. Vamos lá. As previsíveis consequências políticas, como agitação social, regimes ditatoriais e guerra, não tardariam a ocorrer. Este ensaio não pretende analisar especificadamente a política do New Deal adotada pelo governo dos Estados Unidos. E nota 3 aqui. Referência ao programa governamental implementado pela administração presidencial norte-americana de Franklin Delano Roosevelt, um dos maiores bandidos da história da humanidade. 1882 e 1945, até que demorou para morrer essa praga. Entre 1933 e 1937. O chamado New Deal, novo acordo, se caracterizou pela expansão dos gastos públicos, pela criação de programas sociais governamentais, pela ampliação da burocracia estatal e pelo crescimento da intervenção do governo na economia. Um programa semelhante, denominado Fair Deal, Acordo Justo, foi implementado pela gestão presidencial de Harry S. Truman, 1972. Entre 1945 e 1953, no qual as medidas intervencionistas do New Deal foram amplificadas para outras áreas, dentre as quais se destacam, por exemplo, o apoio ao nascente movimento pelos direitos civis, a tentativa de criar um programa universal de saúde pública, a ampliação das políticas de bem-estar social, o aumento da regulação trabalhista, o avanço da intervenção federal nas políticas educacionais locais, os subsídios para a construção de moradias e para a agricultura, a alocação de verbas públicas para diversos programas para os veteranos da Segunda Guerra Mundial e a criação de uma série de projetos federais nos estados, desrespeitando a autonomia dos estados, com os objetivos principais de eliminar a pobreza e reduzir as injustiças raciais. Foi implementado entre 1964 e 65, durante a administração Lyndon B. Johnson, 1808 a 1973, o programa federal Great Society, Grande Sociedade. Olha o nome do programa. Que por intermédio de uma série de reformas expandiu e ampliou a atuação governamental e os gastos estatais na área de educação, saúde, assistência social, desenvolvimento urbano, transporte público, promoção dos direitos civis, financiamento artístico e cultural, proteção do meio ambiente e defesa do consumidor, sendo apresentado pela propaganda governamental como um segundo New Deal. E tem gente que ainda diz que os Estados Unidos é um exemplo de capitalismo, de liberdade econômica, que lá tudo funciona, que é uma maravilha. E vota. A galera que fala isso vota. É preocupante. Mas enfim, vamos seguir aqui. Procura lidar com o intervencionismo de uma maneira geral, e suas conclusões são válidas para todos os casos de políticas intervencionistas, qualquer que seja o país que as tenha adotado. Já havia, nos Estados Unidos, um considerável grau de intervenção na economia, muito antes de 1933. O New Deal é apenas a manifestação atual. Lembrando, esse livro é escrito na época que o New Deal estava válido, então, atual mesmo está se referindo à época, essencialmente norte-americana, de um tipo de política que já vem sendo adotada há muitas décadas, inclusive nos Estados Unidos.
Para um economista, não há nada de novo no New Deal. Difere das políticas adotadas pelo Kaiser Guilherme II, 1859-1941, e pela República de Weimar apenas na medida necessária para se ajustar às condições específicas dos dias de hoje nos Estados Unidos. E, de novo, dias de hoje, na década que o livro é escrito, na época que o New Deal estava vigente. E coloca o povo americano diante do mesmo dilema que se encontrava o povo alemão há 10 anos. Este ensaio tem um caráter essencialmente econômico e, portanto, não lida com os aspectos legais e constitucionais do problema. As leis e as constituições devem ser feitas para servir o povo e não para governá-lo. Aqui, né, o Mises sendo o lado utópico dele, né, mas enfim. A lei é feita para governar o povo mesmo. E se o povo reclamar e desobedecer o governo, bom, a cadeia do governo é feita justamente para isso. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? O julgamento espetacularizado lá e completamente político, em que o gado lá do dia 8 de setembro, dia 8 de janeiro, aliás, já entra condenado, né? Mas enfim. Devem ser formuladas e interpretadas de maneira que o desenvolvimento econômico seja benéfico para todos os segmentos da nação. Se não forem capazes de proporcionar este resultado, as leis e sua interpretação deveriam ser modificadas. O tema tratado nesse livro tem sido exaustivamente analisado na literatura contemporânea. Quase todo dia surgem novas contribuições. E, de novo, contemporânea da época que o Mises escreveu o livro. Acho que a essa altura você já entendeu. Mas geralmente essas análises se preocupam, essencialmente, com alguma medida específica e com seus efeitos no curto prazo. Infelizmente, essa não é a melhor forma de analisar o problema, porque considera as consequências imediatas de determinada intervenção sem considerar os seus efeitos de longo prazo. Considera apenas supostos benefícios sem levar em conta os custos e os prejuízos. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem isso aqui que o Mises quer dizer, que eu acho que é interessante. Vamos imaginar que o governo detectou que o preço do leite está caro demais. Aí o governo vai lá no local lá que produz leite, lá na fazenda de leite, e pergunta, ó, rapaziada, vocês não conseguem baixar o preço? Aí o cara lá da fazenda fala, ó, puta, dá pra baixar o preço, mas assim, o problema nosso aqui é que a gente tá pagando muito caro no saco de ração. E a ração aqui de milho aqui para dar pro gado, pra vaca comer aqui, para produzir leite, tá cara. Aí o governo vai lá na empresa, beleza, detectou o problema, né? Então eu quero baixar o preço do leite, o preço do leite, o problema é a alimentação da vaca. Então, vamos lá perguntar pro cara que alimenta a vaca, né? Pro cara que fornece a ração. E aí, bom, beleza. Somos aqui do governo, estamos querendo baixar o preço do leite aí, mas o cara lá do leite falou que o problema é que tá muito caro o preço do milho. Puta, beleza, então vamos conversar aqui. O preço da ração à base de milho. O que que tá acontecendo? Por que que tá caro o seu preço? Ah, tá caro porque o preço do milho tá muito alto. Ah, então beleza. O governo resolveu o problema, né? Ele olha ali e fala, pô, então beleza. Se o preço do milho tá muito caro, isso tá impactando no preço da ração pro gado e tá impactando no preço do leite pro consumidor final. Pô, vou fixar o preço do milho aqui. Digamos, vai, que tivesse R$1 o quilo, o governo fixa em 50 centavos o quilo. E aí, beleza. Princípio tal, legal, pô, o leite, sei lá, custava R$3 o litro, agora custa tipo R$2. Baixou um terço aí o preço. Pô, bacana, todo mundo tá feliz, tá comprando leite mais barato e tal. Só que aí daqui a pouco começa a faltar leite. Aí o governo vai lá de novo lá perguntar, e aí, cara, pô, por que tá acontecendo? Por que diminuiu a produção de leite? Cara, olha, eu não tô recebendo comida aqui, não tá tendo ração aqui pra alimentar a vaca aqui. Aí vai lá perguntar de novo lá pro dono da fábrica de ração. Pô, por que tu não tá produzindo comida aí pra boiada aí, pro gado? Cara, não tô produzindo porque não tá chegando milho, não tem matéria-prima. Tá dando problema. E ele vai lá perguntar pro cara do milho dessa vez, que ele não foi da outra vez. E aí, pô, o que não tá acontecendo? Ah, cara, esse preço aí que você colocou, pô, 50 centavos, o meu custo é 70, eu vendi a R$1 o quilo aí pra poder ter meu lucro aí, né? Ter meu dinheiro. Você fixou a 50, não dá. Aí o cara do estado lá vai olhar e falar, pô, beleza, tá, Então, qual que é teu maior custo aí? Por que tá tão caro? Ó, meu maior custo aqui é a máquina agrícola, né? Tá vendo aí, ó, a máquina aí fica correndo o negócio, tem que fazer manutenção, não sei o quê. Pô, beleza, vou lá perguntar no cara da máquina agrícola. Aí vai lá, pergunta, pô, tu consegue baixar o preço? Ah, pô, consigo. Se baixar o preço do aço, eu baixo. O cara vai lá, baixa o preço do aço lá, por exemplo, agora a máquina agrícola tá mais barato. Só que vai chegar uma hora que a intervenção no preço do aço vai gerar uma escassez no mercado de aço. E aí, ou o governo abandona todas as intervenções que ele fez no caminho, ou simplesmente ele continua intervindo até o ponto em que você chega numa economia socialista, em que o governo controla o preço de tudo. Geralmente, numa política intervencionista, o governo para em algum ponto, porque em algum ponto ele vê que fica ridículo
e ele para, mas geralmente é mais ou menos assim. É isso que o Mises está querendo dizer com consequências de longo prazo. Porque isso não é uma coisa que acontece assim da noite pro dia, demora. Tanto o preço para poder baixar, ser percebido, a economia, a informação circular na cadeia de produção, isso demora. Não é tão simples assim, tá? Mas enfim, vamos lá, seguindo com as palavras do Mises aqui, mas acho que esse exemplo deu para entender bastante. Se você não entendeu, de novo, que eu sempre falo em leitura comentada, esse livro é um pouquinho complexo, tá? Então comenta, por favor, e deixa uma mensagem aí. Pô, cara, eu não entendi, explica aí de novo. Eu dou um like aí e respondo com o maior prazer, não tem problema não. É como eu sempre digo nos vídeos aí, não existem perguntas idiotas, existe idiota que não pergunta. Então não seja o idiota que não pergunte. Faça sua pergunta mesmo que você achar ela idiota. Mas vamos lá. Dessa maneira, sem dúvidas, fica extremamente difícil conseguir formar uma visão abrangente das consequências sociais e econômicas do intervencionismo. Não se pode negar que alguns indivíduos ou alguns grupos de indivíduos serão beneficiados no curto prazo pela adoção de alguma medida intervencionista. De novo, vamos voltar lá para o meu exemplo. Quem que saiu beneficiado primeiro? Pô, o produtor de leite. Ah, e depois, no segundo momento, pô, o produtor de ração. E aí quem saiu prejudicado? O produtor de milho lá no último prazo. Depois, a galera da produção de aço lá para a máquina agrícola, enfim. Então sempre tem alguém que sai prejudicado. Cara, um inseto aqui. O essencial, entretanto, é procurar saber que outras consequências advirão, particularmente se tentar estender esses mesmos benefícios para grupos maiores ou mesmo para toda a população. Mais ou menos o que eu falei anteriormente. É, portanto, de fundamental importância procurar analisar uma política intervencionista por suas consequências como um todo, não apenas por seus efeitos de curto prazo, mas também no longo prazo, coisa que o governo adora ignorar. Afinal, só dura 4 anos cada mandato, né? Seria uma interpretação absolutamente equivocada considerar essas minhas observações como uma crítica às pessoas ou aos políticos que, no momento, detêm o poder. Minha crítica deve ser entendida como dirigida à doutrina intervencionista, e não às pessoas que a praticam. Qualquer que seja a constituição de um país, os governos sempre procurarão adotar aquelas políticas que a opinião pública considera mais adequada e mais benéficas. E aí cai naquele problema que o Hans Hermann Osho fala, que é um dos meus vídeos favoritos do canal. Democracia é um governo do povo, feito para o povo, pelo povo. Mas o povo é retardado. É esse exatamente o problema. A galera acha que intervencionismo, socialismo é bom e aí vota e dá nisso. Mas não funciona. É sempre assim. Aí o Mises fala isso aqui, mas cai no mesmo erro. Se tentarem se opor à doutrina dominante, logo serão substituídos por pessoas dispostas a atender à demanda do povo em geral. Mesmo os ditadores só podem se manter no poder se tiverem a aprovação das massas. Olha o Lula aí com a aprovação das massas aí. O totalitarismo de nossos dias é uma consequência da generalizada aceitação das ideologias totalitárias. Só poderá ser superado se houver uma mudança filosófica. É incrível como o Mises escreve isso no rescaldo do fascismo, do nacionalsocialismo, do comunismo, e isso continua válido ainda hoje. Aí eu tenho que ver aqueles acéfalos lá do vídeo que eu respondi ontem, falando que ninguém se importa com Mises, que os escritos de Mises são irrelevantes. O cara escreveu um bagulho de tipo, sei lá, isso aqui deve ter uns 80 anos de idade, 70 anos de idade. Não, 70 não, porque seria na década de 50, né? Tem uns 80, 90 anos de idade. E ainda é atual. Aí eu tenho que aguentar dois barbudinhos comunistas que não entendem porra nenhuma do mundo, falando que, ai não, Mises é irrelevante. Irrelevantes são vocês. Pra vocês terem uma noção, eu respondi o vídeo dos caras, o vídeo do cara tem 200 e poucas views. O meu vídeo já tá com 90 em um dia. Logo mais eu passo. Quem é que é irrelevante? Mas enfim. Vamos seguir. Se quisermos compreender os problemas econômicos, é imperioso não nos deixarmos levar por preconceitos e opiniões pré-concebidas. Se estamos convencidos de antemão que certas medidas recomendadas como benéficas para certos grupos, por exemplo, operários ou fazendeiros, realmente os beneficiam e não os prejudicam, e se não estivermos dispostos a rever nossos preconceitos, jamais conseguiremos aprender alguma coisa. Isso é muito importante, mantenha-se aberto a novas ideias. Isso aqui é o Mises dando um tapa na cara de todo mundo arrogante aí que fica, ai não, eu já sei tudo. Não, você não sabe. Tem muita coisa que eu não sei também. E sempre tem a humildade de falar, porra, não sei isso aí, vamos aprender. Vamos lá. A verdadeira tarefa da análise econômica é mostrar se determinada política, recomendada por diversas facções e grupos de pressão, realmente proporcionará os resultados que seus defensores imaginam.
Não basta tentar qualificar o sistema capitalista, ou seja, a economia de mercado, como bom ou mal. A questão essencial é procurar entender se seria conveniente para as massas em geral a adoção de outro sistema que não a economia de mercado. Apontar algum inconveniente que a economia de mercado não foi capaz de eliminar não quer dizer que o socialismo ou o intervencionismo sejam viáveis ou desejáveis. Isso aqui é basicamente o Mises, em outras palavras, escrevendo a falácia do Nirvana, que é tipo assim, o socialista ele desenha na cabeça dele o cenário perfeito que o mercado tem que resolver todos os problemas da sociedade. Ah, não resolveu, o capitalismo falhou, toma, socialismo resolve. O socialismo nem consegue se manter de pé por vários anos, porque ele colapsa, quanto mais resolver problemas complexos. Mas o socialista jura de pé juntos que vai resolver. Mas enfim, é fácil contestar as objeções desse tipo feito ao sistema capitalista. Bem mais difícil é defendê-lo quando é acusado de ter provocado efeitos que, na realidade, são uma consequência de políticas anticapitalistas. Isso aqui é um perfeito exemplo disso. A galera culpando o capitalismo pela crise de 1929, quando basicamente a crise de 1929 foi causada pela massiva impressão de moeda do Banco Central e o New Deal, que agravou a crise. Então, algum dia, tá? Algum dia este canal terá uma leitura comentada do livro da Grande Depressão Americana. Eu não vou fazer no final desse ano, mas talvez eu faça no final de 2024. Cobrem isso. O homem, quando toma o seu café de manhã, não pensa: o capitalismo trouxe essa bebida até a minha mesa. Mas quando lê nos jornais que o governo do Brasil ordenou a destruição de parte da colheita de café, isso aconteceu na época que o Mises escreveu, tá? Ele não percebe que tal medida como uma intervenção do governo. Nota de rodapé 4 aqui. O autor se refere à política cafeeira implementada pela administração do presidente Getúlio Vargas. Presidente não, do ditador assassino Getúlio Vargas. Vamos chamar as coisas do que é. 1882-1954, que diante da crise de 29 de uma superprodução do produto, tentou evitar novas quedas no preço do café, principal commodity exportada pelo Brasil e a base da economia nacional. O governo federal criou, em 1931, do Conselho Nacional do Café, substituído em 1933 pelo Departamento Nacional do Café. Olha o nível de socialismo desse cara. Por intermédio do qual, no período entre 1931 e 1934, foram queimadas ou jogadas no mar aproximadamente 80 milhões de sacas de café, além de ter adotado regulamentações estatais que, visando desestimular o cultivo deste item, proibiram novas plantações por um prazo de 3 anos e reprimiram as despesas de produção através da redução do salário. Nota da edição aqui. Então, o caralho do Vargas basicamente acabou com o sistema, com o mercado de café, porque, né, o mercado se autoajustaria, mas ele não acredita nisso, porque ele era um ditador fascista assassino, né? Então, a gente teve nosso próprio Mussolini no Brasil, né? A galera esquece disso, né? Muita gente esquece disso, fica lambendo as bolas desse cara, mas a gente teve o Mussolini brasileiro. Ele chamava Getúlio Vargas. Mas vamos lá. O que lhe vem à mente é nisso que dá o capitalismo, porque as pessoas não fazem a puta menor ideia do que é capitalismo. Uma análise dos problemas que são tratados neste livro tem de ser conduzida estritamente com base na lógica e deve evitar qualquer apelo às emoções, para que o julgamento objetivo não seja deformado. Consequentemente, procurei me abster de tentar fazer com que esse ensaio ficasse mais agradável, o que teria sido possível pela inclusão de algumas histórias divertidas expondo o ridículo da adoção de algumas medidas absurdas de política econômica. Essa é uma crítica que eu tenho ao Mises nesse livro. É aquele Mises acadêmico, meio chato, tá? Esse livro é um pouquinho denso, assim, demais. Se ele tivesse colocado umas historinhas ali, teria ficado engraçado. Uma crítica ao Mises Sensei aí. Mas vamos lá. Espero que o leitor aprecie essa seriedade. Acabei de criticar que poderia ser um pouquinho mais divertido, vamos colocar. Algumas pessoas poderão objetar, alegando ser insuficiente discutir esses problemas apenas do ponto de vista econômico. A discussão deveria considerar não apenas os aspectos econômicos, mas também a política, a filosofia de vida, os valores morais. Discordo peremptoriamente. E esse é um dos grandes problemas do Mises, ele não colocar a ética e a economia como lado a lado ali. Todas as discussões políticas do nosso dia giram em torno de capitalismo, socialismo e intervencionismo. Certamente existem muitas outras coisas importantes em nossas vidas, mas os nossos contemporâneos, e não apenas os economistas, colocaram o problema da organização econômica da sociedade como a questão central do pensamento político. Todos os partidos políticos priorizam os aspectos econômicos sobre quaisquer outros. Recomendam a adoção de seus programas, assegurando que a sua implementação fará com que seus defensores fiquem mais ricos. Todos os grupos de pressão se empenham em obter vantagens econômicas. Todos os partidos hoje em dia são facções econômicas. Tiozinho do bigode, Alemanha,
nacional-socialismo, sabe o que eu tô falando, não posso falar o nome dele aqui. E Mussolini proclamam: nós, os sem nada, vamos à luta para tomar uma parte da riqueza dos plutocratas. A principal batalha dos nossos dias se trava para saber quem deve deter a propriedade. Não podemos negar a existência desse fato. Não é, portanto, por arrogância ou por estreiteza intelectual que somos levados a discutir essas questões, sobretudo por seus aspectos econômicos. Quem não for capaz de formar sua própria opinião quanto ao difícil e essencialmente técnico problema do cálculo econômico numa sociedade socialista, devia se abster de falar sobre o assunto. O Mises dando na goela dos caras, ou seja, você é burro bastante para não entender o problema do cálculo econômico no socialismo, que inclusive umas décadas antes eu refutei o socialismo. Eu não entendo aquele livro, então cala a boca e não fala nada. Concordo. Isso é válido ainda hoje, tá? Vamos lá. Não se deve continuar a discutir esse problema com base nos erros, falácias e preconceitos que têm prevalecido na sua análise cotidiana. Pode ser que seja mais agradável evitar as questões verdadeiras e meramente se restringir a repetir slogans emocionais e populares. Leia-se argumentos de socialistas. Mas as consequências são por demais sérias. Quem não estiver disposto a examinar o assunto em toda a sua extensão e profundidade, devia se abster de discuti-lo. Puta que pariu, como isso é verdade. É chegada a hora de nossos contemporâneos reconsiderarem inteiramente suas ideias políticas. Concordo, isso ainda é válido hoje em dia. Qualquer pessoa que pense seriamente sobre esses temas tem que admitir francamente que as duas doutrinas que dominaram o pensamento político nos últimos 20 anos, obviamente falharam. E agora que o tiozinho do bigode e Joseph Stalin já não escondem sua aliança, nota 5, já não escondem sua aliança. Tá vendo, comunistinho? Tá vendo o professor de história que fica fazendo desinformação no YouTube falando: ai, mas Hitler e Stalin nunca foram aliados. Aqui, ó. Olha o tamanho da nota de rodapé aqui, ó. Ver se a câmera foca direito aqui. Aí, deixa eu ajustar o brilho aqui. Aqui, ó. Olha o tamanho da nota de rodapé. Essa aqui, ó. Falando sobre a aliança. Vamos a ela. Tá, mais uma surra nesses caras aí. Em 1925 eu já havia previsto a cooperação entre o bonde do bigodinho e os bolcheviques. Deixa eu ajustar minha câmera aqui de novo. Enfim, tô fazendo ao vivo mesmo. Essa parte vai pro vídeo mesmo. Enfim, no meu artigo Antimarxismo, isso aqui, o Mises, lançado originalmente no volume 31 do periódico, tá em alemão, eu não vou tentar falar, e republicado em 1929 no meu livro Crítica ao Intervencionismo. E aqui tá tudo em alemão, enfim, eu não vou ler a parte em alemão porque eu não sei falar. Quando esse livro foi escrito por Ludwig von Mises em 1940, ainda vigorava o Pacto de Não Agressão. Pacto de Não Agressão. E depois ainda falam que não eram aliados, que não eram amiguinhos. Firmado pelo Tratado Molotov-Ribbentrop. Pacto de Não Agressão. Esfreguem isso aqui na cara de comunista, tá? Façam um recorte dessa parte. Por favor, corta essa parte do vídeo. Recorte. Corta o resto lá do caga o negócio, mas enfim. Vocês entenderam. Assinado em 23 de agosto de 1939. Esfreguem na cara de comunistas essas datas. Por favor, obrigado, sou grato. Pelo embaixador soviético Vyacheslav Molotov. É daí que vem o Molotov. 1880 a 1986. E pelo embaixador nacional socialista, né, não vamos falar a palavra aqui, Joachim von Ribbentrop, 1893-1946. Além de estabelecer que haveria 5 anos de paz entre a Alemanha e a União Soviética, o documento definia em suas cláusulas planos de invasão da Polônia, que seria dividida entre as duas nações, bem como a invasão pelos soviéticos da Finlândia, da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Em decorrência desse tratado, os nacionais socialistas, vocês sabem o que eu estou falando, invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939, fazendo com que os governos da França e do Reino Unido, sem saber dos planos secretos do tiozinho do bigode, vocês sabem o que eu estou falando, e de Joseph Stalin, declarassem guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. No dia 17 de setembro de 1939, os soviéticos invadiram a Polônia, 16 dias depois. Entretanto, os governantes franceses e britânicos, em desrespeito ao mesmo acordo diplomático que os obrigou à declaração de guerra contra a Alemanha, não declararam guerra contra a União Soviética. Sob o nome código Operação Otto, o alto comando alemão, em julho de 1940, começou a planejar uma invasão à União Soviética, que foi autorizada pelo Führer em 18 de dezembro de 1940, concretizando-se na Operação Barbarossa, iniciada em 22 de junho de 1941, o que rompeu o tratado entre os nacionais socialistas e os comunistas, fazendo com que os últimos se aliassem aos aliados na Segunda Guerra Mundial contra as forças do eixo. Só que é muito importante, tá? Pra se pegar na cara de comunista arrogante aí que fica no YouTube propagando fake news dizendo que nazistas e comunistas se odeiam. Não, eles não se odeiam. Eles eram aliados no começo da guerra. Vamos lá.
Tanto o antifascismo quanto o anticomunismo perderam completamente sua importância. Nota 6. Já em pleno contexto da Guerra Fria, mais de 15 anos depois de ter escrito essa sentença, o economista austríaco reafirma a posição de que o mero anticomunismo, sem uma defesa efetiva do livre mercado, não é uma alternativa viável. Sobre a temática, ver o quinto e último capítulo do livro A Mentalidade Anticapitalista, publicado originalmente em inglês no ano de 56, atualmente disponível em língua portuguesa, e, enfim, aqui fala a referência da língua. Um dia eu trago a leitura comentada dele também, tá? Espero com este livro prestar um serviço àqueles que desejam clarear suas ideias e a melhor compreender os problemas do mundo atual. Não posso encerrar esse prefácio sem expressar a minha gratidão aos meus colegas, os doutores Hamish Bund e Thomas McManus, que me ajudaram na elaboração e na tradução desse texto. Isso aqui encerra o prefácio do Mises. Próximo livro, eu vou ver se eu solto amanhã ou no domingo, talvez, não sei, mas vai ser a introdução, tá? A próxima parte. E aí, a introdução ela é bem longa, tá? Desse livro, ela vai da página da página 98, na verdade, acho que até 125. Então esperem um vídeo um pouco mais longo que esse aqui. É, exatamente, 125. E isso aí é assunto para amanhã, acho que eu vou soltar essa parte amanhã. Qualquer dúvida que ficou aí, de novo, esse livro é um pouco técnico, um pouco mais complexo, deixem nos comentários para tirar dúvida. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Por essa parte é isso. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau.